Olá, tudo bem? Vamos a mais uma meditação. Hoje vamos meditar em 2 Crônicas 7 a 12. Mas antes vamos falar um Deus. Deus amado, Deus querido de poder, Criador dos céus e da terra. Nesse momento entramos na Tua presença, pedimos perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, Senhor. Muito obrigado, Jesus, pelo sacrifício da cruz. O Senhor pagou alto preço pelas nossas vidas. O Senhor preparou a eternidade para nós. Espírito Santo, muito obrigado por nos consolar, nos confortar, nos renovar, por estar conosco todos os dias. Muito obrigado, Deus. Fala conosco através da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. 2 Crônicas 7 a 12. Se o meu povo, esse chama pelo meu nome, né? Se a gente chama Deus, eu sou filha de Deus, Deus é meu pai, Deus é o criador de todas as coisas. Então, se a gente chama Deus, né? Se humilhar, se a gente se humilhar, se a gente humilhar da ideia de reconhecer nossa própria insuficiência de resolver determinados problemas. Se humilhar, a gente entende e a gente reconhece e depende de Deus. E nós somos pó e cinza. E nós, se a gente hoje, Deus tirar o nosso ar, a gente morre. Se Deus tirar o sopro de vida, a gente morre. Então, a gente depende totalmente do Senhor. Então, se a gente se humilhar, se a gente reconhecer e precisamos de Deus e nos humilharmos na presença, né, na potente mão de Deus, se a gente reconhecer e somos pó e cinza e nós dependemos totalmente do Senhor, se a gente reconhecer e nós não somos nada, né? Tem pessoas que falam assim, eu não dependo de ninguém, eu tenho dinheiro, faço, eu aconteço. Isso aí tudo é ilusão, amados. Nessa pandemia a gente está vendo e pessoas com dinheiro, com fortuna, depende do UTI, depende do oxigênio, né? Depende do oxigênio. Então, tantas pessoas que têm dinheiro e não tenham, está dependendo de oxigênio, dependendo de UTI, dependendo de médicos, dependendo de pessoas, dependendo de outras pessoas. Então, em primeiro lugar, nós devemos ser dependentes de Deus. Devemos nos humilhar diante de Deus, reconhecer e nós somos pó e cinza. E nós não somos nada sem Deus. E Deus é o nosso tudo. E orar, nós devemos buscar o Senhor, nós devemos nos voltarmos para Deus, nós devemos ter um relacionamento com Deus. A Bíblia diz e os ouvidos de Deus estão abertos para ouvir as nossas orações. Então nós temos que ter esse relacionamento com Deus, nós devemos conversar com Deus, dizer, Deus, está difícil a situação, eu estou precisando disso, eu estou precisando daquilo. E Deus, amado, Ele nos ouve, e Deus tem prazer e nós conversarmos com Ele, né? Em Mateus 6, Jesus ensina a oração do Pai Nosso. Então, amado, nós devemos estar sempre em comunhão com Deus, conversando com Deus, em oração, buscando a Deus. Nós devemos nos voltar para o Criador de todas as coisas, para o nosso Criador, o nosso Pai, o nosso tudo. Jesus Cristo, Ele pagou alto preço pelas nossas vidas. Ele morreu morte de cruz para perdoar nossos pecados, para que um dia nós tenhamos vida eterna e morar na glória com Ele. Então, e me buscar. Nós temos que buscar o Senhor. De nós mesmos, hoje a gente não somos insuficientes para muitas coisas. Então nós devemos buscar o Senhor, nos voltarmos para Deus. Nós temos que reconhecer a nossa insuficiência para resolver determinados problemas. Tem coisas que a gente não consegue resolver só, então a gente depende de Deus. Né? A gente precisa de Deus para nos curar, a gente depende de Deus para manter nossos empregos, a gente depende de Deus, a nossa vida está nas mãos de Deus, né? Nós devemos reconhecer e nós dependemos de Deus. Então nós devemos nos voltar para Deus, voltarmos para a pessoa certa, ter fé na pessoa certa, e é Jesus Cristo. Ter fé em Deus, Criador dos céus e da terra, Criador de todas as coisas. E se converter dos seus maus caminhos, nós temos que mudar nossa mente, nós temos que mudar nosso comportamento, nós temos que abandonar os pecados, nós temos que mudar a atitude, nós temos que mudar nossos pensamentos errados, nós temos e buscar o Senhor, se converter. Nós temos e entender e sem Deus nada somos. E quando a gente fala de se converter, é deixar os pecados. Amados, a Bíblia diz que o pecado ele afasta o homem de Deus. Então o pecado ele separa o homem de Deus. Então nós temos que deixar o pecado, nós temos que abandonar os maus pensamentos, temos que abandonar os vícios, nós temos que fazer tudo para agradar a Deus.
Então, aí Deus diz, então, eu ouvirei dos céus, os ouvidos de Deus estão abertos, amado, para as suas orações. Clame a Deus, diga que você está precisando e você está necessitando e tem te deixado você triste, angustiado, fale com Ele resolve o seu problema. A ansiedade, Deus resolve, entrega a sua ansiedade para o Senhor, entrega a sua preocupação para Deus, Ele resolve tudo. Você tem que botar tudo nas mãos de Deus e confiar. Nós devemos confiar em Deus, nós devemos ter a certeza que Deus está nos ouvindo e Deus está conosco. Deus está dizendo, eu virei dos céus, ele está dizendo, eu virei da morada, né, da minha morada. E os céus, né, a gente fala, os céus, a Bíblia diz, e céu é a morada do Senhor. E Deus, ele preparou a eternidade para a gente, e onde ele estiver, nós estejamos também. Mas para isso é preciso de aceitar e confessar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. O Senhor e Salvador de nossas vidas, por o Senhor, ele passa a ser o dono. A gente passa a viver os sonhos de Deus, a gente passa a viver uma vida com Deus. A gente passa a ter comunhão com Deus e com os demais. E Senhor, ele passa a ser o nosso dono. E Salvador, ele salvou as nossas vidas, salvou as nossas almas. Então, a Bíblia diz que existe o céu e o inferno. Quando a gente aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de nossas vidas, vamos morar no céu com o Senhor, vamos morar na eternidade com Deus. Mas essa escolha tem que ser feita em vida. Hoje, você escolhe se você vai morar na eternidade com Deus ou não. Então, esse é o momento de reflexão, o momento de você pensar na sua vida, das coisas que estão acontecendo e você está passando. Nessa pandemia, quantas coisas aconteceram, quantas coisas fugiu do nosso controle. Quantas coisas a gente achava que estava tudo bem e não estava, amado, e não está tudo bem. Deus está cuidando de nós, Deus está nos guardando, Deus tem nos livrado, porque o amor de Deus para nós é muito grande. Busque ao Senhor enquanto se pode achar, busque ao Senhor. Deus está pronto para te ouvir. E ele disse, eu perdoarei os seus pecados. Então, amados, deixe esses vícios, deixe esse pecado, o pecado fere a oração de Deus. Deus é santo. E a Bíblia diz, e nós temos que ser santo como Deus é. Nós temos que buscar a santificação. Sem a santificação não veremos ao Senhor. Sem a santidade não veremos a Deus. Nós temos que melhorar todos os dias. Nós temos que nos santificar todos os dias. Nós temos que abandonar os vícios. Nós temos que abandonar o pecado. O pecado afasta o homem de Deus. E Deus, ele é você próximo dele. Se afaste do pecado, renove a aliança com o Senhor. Deus está aguardando você voltar para Ele. Volte para o Senhor. Aceite Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. O tempo é hoje, você não sabe o dia de amanhã. Então, Deus preparou a eternidade. Deus te ama. Deus, ele quer resolver a sua situação. Deus, ele tem planos e projetos para a tua vida. Só depende de você dar um passo, de você se humilhar, de você orar, de você buscar o Senhor, de você se converter dos seus maus caminhos. A pressa, a volta de Jesus está muito próxima. Eu estou aí para te dizer hoje, volte para o Senhor, renove sua aliança com o Senhor. Jesus Cristo está voltando para buscar uma igreja santa, uma igreja santificada, uma igreja pura, sem mácula, sem defeitos, sem pecados. Amado, se apresse, ore para o Senhor. Jesus está te aguardando de braços abertos. E Deus, ele diz mais, ele diz, sararei a sua terra. Ele sara o seu coração. Você está com tristeza de oração? Você está precisando de uma cura? Você está com o coração ferido? Deus é a cura. Deus é a solução dos seus problemas. Jesus Cristo é a solução dos seus problemas. Volte-se para Deus, busque a Deus, ore a Deus, se humilhe diante de Deus. E Deus, ele vai fazer grandes coisas na sua vida. Ainda dá tempo, amado. Ainda dá tempo, amada. Renove sua aliança com o Senhor. Busque ao Senhor onde você pode achar. Deus te abençoe, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a sua asa. E se apresse em ter esse encontro com o Senhor. Deus te abençoe. Um abraço.